Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O Conselho Superior do Ministério Público propõe mudanças que restringe a atuação da Lava Jato. A norma só não foi aprovada porque o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, interrompeu a votação. Mesmo com o desemprego em alta, a oferta de trabalho pelas redes sociais ganha diversidade, com vagas para candidatos com baixa escolaridade e idade alta. Faltam apenas 3 dias para o fim do prazo de entrega do imposto de renda. Mais 10 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração. A Casa do Zezinho pede ajuda. A entidade assistencial com 23 anos de atendimento a crianças, adolescentes, idosos, parentes pode fechar as portas por causa da crise. O governo perde um partido inteiro da base aliada. PSB fecha voto contra as reformas trabalhista e da Previdência e placar para aprovação fica mais apertado. A Coreia do Norte faz teste militar no aniversário de fundação do Exército e o governo norte-americano convoca o Senado para discutir possível ataque ao país asiático. Procura-se. Esse anúncio pode ser visto agora em agências de emprego que criaram páginas nas redes sociais. E há vagas para quem tem menor escolaridade e também para quem está longe de uma especialização. A ideia é democratizar as oportunidades em tempos de milhões de desempregados. Bruna está sempre de olho nas redes sociais. Além de postar fotos, curtir vídeos e conhecer pessoas, é aqui que ela procura emprego. Isso facilita bastante, né? Porque a gente já sabe para onde a gente vai, né? Mas essa facilidade não é só para quem está em busca de um emprego. As redes sociais se tornaram uma ferramenta importante também para os recrutadores encontrarem profissionais. Não é de hoje que a oferta e a seleção passam pela tela do computador ou do celular, mas o perfil das vagas publicadas na rede está mais diversificado. Esta agência de recrutamento, dentro de uma rede social, chega a postar 50 vagas por semana. Há ofertas para quem tem baixa escolaridade e nenhuma experiência, e também para candidatos com mais idade. Perfis que chegaram depois a esse mundo virtual. O retorno que nós temos do Facebook, das redes sociais, é muito grande, pois hoje em dia as pessoas acessam muito, elas estão conectadas 24 horas por dia. E assim, além da pessoa ver, passa essa vaga para os amigos, para parentes. Desempregada há 6 meses, Nayara sempre participa de grupos de vagas na internet. E hoje veio para uma entrevista de emprego para a área de telemarketing. A maioria do meu serviço que eu consegui foi através de lá e graças a Deus todos foram sucedidos e não teve essa questão assim de fraude, né? Mas para usar as redes sociais é preciso ter cuidado. O perfil pessoal do candidato e como ele se comporta no ambiente digital também podem influenciar na hora da contratação. Pode trabalhar como pode ajudar. Todas as empresas, inclusive as agências de emprego, elas, quando pedem para preencher uma ficha, elas pedem para colocar o perfil da rede social para dar uma checada, né? A entrega das declarações de imposto de renda já está na reta final. Faltam apenas 3 dias para a data final, 28 de abril. Segundo a Receita Federal, até o momento já foram entregues 18 milhões de declarações no país. A expectativa é receber 28 milhões e 300 mil declarações este ano. O plantão de dúvidas da Receita Federal aqui em São Paulo só começa a funcionar às 9 da manhã. Mas a fila começou bem mais cedo. Cheguei às 6h30. Na reta final para enviar a declaração, não faltam dúvidas. Minha mãe faleceu ano passado e eu estou com umas dúvidas de espólio. A gente vem aqui para ver qual é o correto, para não fazer uma declaração errada. Eu estava curtindo as minhas férias e agora, vim aqui brasileira. O auditor fiscal da Receita Federal explica quais são as dúvidas mais comuns na hora de preencher a declaração. O contribuinte fica na dúvida se ele está obrigado à entrega ou não. A dúvida que vem em seguida é como lançá-los na declaração, onde lançar cada tipo de rendimento, cada tipo de despesa. O contribuinte tem até sexta-feira para enviar a declaração do imposto de renda. Quem perder o prazo recebe uma multa que pode variar de pouco mais de R$ 165 para quem não tem imposto a pagar, até 20% do valor do imposto devido. Para fugir da multa, o ideal é entregar a declaração mesmo incompleta e corrigir depois. Tão logo ele tem essa informação que faltou ou que foi incorreta, que ele faça a sua retificadora, evitando que a Receita tome a iniciativa de notificá-lo. Além da multa, é que o CPF dele, logo em seguida, no próximo processamento, maio, junho,
passa a condição de pendente de regularização. O contribuinte que ainda não enviou a declaração não deve perder tempo. Aqui no posto da Receita Federal em São Paulo, o atendimento vai até sexta-feira, dia 28, último dia para entrega da declaração. Também é possível tirar dúvidas pelo número 146. O serviço é gratuito. A todo momento a gente recebe notícias pela internet, né? E o número de boatos e notícias falsas, as chamadas fake news, a gente até usa esse termo em inglês, né? Não para de crescer. Uma parceria entre os cursos de jornalismo e direito da Universidade Mackenzie criou um portal online para educação digital. A repórter Evelyn Avancini dá mais informações para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O portal Fake News pode ser acessado na internet por qualquer pessoa. Ele traz artigos e também análises para ajudar o cidadão a reconhecer uma notícia falsa. Sobre isso eu converso agora com o Diogo Reis, que é coordenador do projeto. Diogo, boa tarde. Quem faz o conteúdo do portal? Olá, boa tarde, Evelyn, boa tarde a todos. É uma honra participar. O portal, ele é feito por professores. É uma iniciativa da reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em que uniu o curso de jornalismo e o curso de direito. Os professores, tanto de direito quanto de jornalismo, se reúnem em prol dessa questão do fake news, ou seja, das notícias falsas. E os posts são criados pelos professores. Com o tempo nós pensamos em incluir os alunos também nesse projeto, a fim de fomentar a educação digital no país. E como identificar uma notícia falsa na internet, professor? Evelyn, não costuma ser fácil. Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis. Eu gosto de dividir isso em duas dimensões. A dimensão interna, que é olhando para a notícia em si. Quais são as suas imagens, os dizeres, a grafia, se está correta ou não, ortografia, qual é o URL, aquele endereço da página ali em cima. E também olhar esse conteúdo diante do fator externo. Ou seja, existem outras notícias semelhantes, os sites são confiáveis, são sites de notícias sérias e tudo mais. Olhando externamente e internamente, sua chance aumenta para identificar e combater a fake news. Ok, muito obrigada, professor, pela sua participação. Para saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site portal.mackenzie.br/fake news. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana. Há 23 anos, a ONG Casa do Zezinho tira crianças da rua e dá a elas esperança e futuro a partir do estudo dos esportes. Mas nos últimos anos, os voluntários encontram dificuldades para se manterem ativos e formarem novos Zezinhos e Zezinhas como cidadãos. Não é o astro de cinema famoso na Casa do Zezinho, é esse Michael Douglas aí. É nosso tio preferido. Quem aqui quando crescer quer ser igual ao Michael? Ele chegou à casa com 14 anos. Para buscar conhecimento e trilhar o meu futuro aqui na casa. Depois saiu, fez faculdade e voltou para cuidar da comunicação. Eu quero devolver em dobro para formar futuros Michaels aí. Esse é o endereço da Esperança, há 23 anos, para quem vive no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A meninada aqui não tem folga. Tem de capoeira, tem de jiu-jitsu, informática, piscina, naturologia, um monte de coisa. A qualquer hora do dia, a casa está sempre de portas abertas para os seus Zezinhos e Zezinhas. Mais de 20 mil já passaram por aqui. Só que no último ano, quase 1.000 tiveram que se despedir dessa alegria toda. O investimento em cada um deles é de R$ 500. Por causa da crise, algumas das empresas que apoiavam a instituição cortaram recursos. O cursinho pré-vestibular e a educação de adultos foram fechados. A orquestra não toca mais. Cada um me dando R$50 por mês, né? Ou 30, ou 100. Eu pago luz, eu pago água, que isso não se paga em projeto. O departamento financeiro, um departamento de TI, quer dizer... Para ter essa estrutura que eu tenho hoje, é tudo isso que eu preciso. Para doar para a Casa do Zezinho, basta entrar no site www.casadozezinho.org.br e clicar em Doe Agora. A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa para entender como pensam e quais os anseios dos moradores da periferia de São Paulo. Um dos tópicos que chamam a atenção é o apego ao bairro onde moram. Edneia conseguiu realizar o sonho de muita gente. Há 3 anos, vive e trabalha no mesmo bairro, aqui na Vila Brasilândia. É um lugar bom de se morar. Tá? Então a gente tem quase tudo que a gente necessita do dia a dia. Seu José está há 60 anos por aqui.
tempo suficiente para conhecer o bairro de ponta a ponta. Eu gosto daqui sim, não pretendo sair daqui, eu pretendo ficar aqui, já criei meus filhos, eu tenho 4 netos, né? Então eu pretendo sair daqui não. Edné e seu José nem pensam em sair da vizinhança. E não são os únicos. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo sobre percepções e valores da população periférica de São Paulo mostrou que se identificar com o local onde mora é um sentimento comum de moradores de bairros periféricos. A gente pergunta para eles, né, se você ascendesse, se tivesse melhores condições de moradia, né, você mudaria daqui? Os mais velhos, eles dizem que mudariam, mas é sempre para uma rua para cima, uma rua para baixo. Os mais jovens já não. Eles apresentam a perspectiva de mudança mais alargada. Então, muitos dizem, eu mudaria para a Rua Augusta, né? Já começam a elencar alguns espaços centrais, que é a vontade deles de ascensão, né? Também se dá muito a partir do território. Wagner nasceu e cresceu aqui. Ele sabe que gostar da região não quer dizer fechar os olhos para os problemas. Hoje em dia está muito, às vezes, meio esquecida a brasileira, está meio bagunçado em questão, questão de saneamento, saúde, né? Diversos pontos assim que hoje eu acho que está meio complicado de você ver seus filhos crescerem no local. A Polícia Federal já prendeu 8 suspeitos de participarem do roubo de 120 milhões de reais de uma empresa de valores em Ciudad del Este, no Paraguai. A quadrilha teria cerca de 50 pessoas. Que já é considerado o maior assalto da história do Paraguai, segundo as investigações, teria sido planejado e executado por criminosos de uma facção brasileira. A Polícia Militar do Paraná e a Polícia Federal fazem buscas pelas cidades da região de fronteira. 3 assaltantes morreram durante a troca de tiros com policiais. O assalto foi durante a madrugada desta segunda-feira. A quadrilha estava armada com fuzis e metralhadoras e explodiu a fachada da empresa Prosegur, de Ciudad del Este. Os ladrões roubaram 40 milhões de dólares, o equivalente a 120 milhões de reais. Na fuga, houve tiroteio com a polícia paraguaia. A polícia acredita que o assalto foi organizado pela maior facção criminosa de São Paulo para comprar armas e drogas. O preço da gasolina em todo o país atinge o menor nível em 1 ano e 4 meses. De acordo com dados da ANP, a agência que regula os combustíveis, a queda também foi registrada no valor do diesel e do etanol. O preço médio da gasolina, medido na semana passada, caiu 0,3%, em comparação com a semana anterior. O litro passou de R$ 3,63 para R$ 3,62. É o menor índice desde 19 de dezembro de 2015. Já o etanol hidratado, concorrente da gasolina nas bombas, teve queda no preço de 0,9% e fechou a R$ 2,62 por litro. O preço do diesel na bomba caiu 0,1% para R$ 3 por litro. O Exército ainda não sabe como 3 recrutas se afogaram e morreram durante um treinamento ontem na Grande São Paulo. Um 4º soldado foi resgatado com vida e passa bem. Os recrutas participavam de um treino de localização na mata e não deveriam entrar no lago onde se afogaram. Uma das vítimas é Vitor Costa Ferreira, de 18 anos. Ele entrou para o Exército há 2 meses e, segundo a mãe, o jovem pensou em abandonar a corporação por achar muito rígido o tratamento dado pelos oficiais. Agora a gente fala da reforma trabalhista. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa esse texto, discute neste momento o relatório apresentado pelo deputado Rogério Marinho, do PSDB, que é o relator da matéria. Na semana passada, a Câmara apresentou para votação o regime de urgência para a tramitação deste projeto. O governo perdeu numa primeira votação, o assunto foi colocado em segunda votação e aí sim esse regime de urgência foi aprovado. Neste caso, então, esse texto tramita pela Câmara sem passar por alguns pontos-chave de discussão. É justamente por causa disso que acontece agora na sede da OAB em São Paulo um protesto contra essa urgência na tramitação da reforma trabalhista. A repórter Maiana Leocádio está lá e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Maiana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Exatamente isso. Esse movimento aqui na OAB de São Paulo começou por volta das 10 horas da manhã e acabou agora há pouco. Participaram advogados, magistrados e sindicalistas. Eles exigem uma conversa entre a sociedade sobre a reforma trabalhista. Depois de uma derrota para o governo no plenário da Câmara na semana passada, o regime de urgência para a reforma trabalhista foi colocado em nova votação.
pressão do Planalto fez efeito. O governo conseguiu aprovar em caráter de urgência, o que acontece exatamente o que você falou, que pula várias etapas importantes para a discussão da reforma trabalhista, que mexe com todos os brasileiros. Ao meu lado está o Marcos da Costa, que é presidente da OAB de São Paulo. Senhor Marcos, boa tarde. Por que é fundamental discutir a reforma trabalhista com a sociedade? Bom, primeiro, boa tarde a todos. A legislação trabalhista é a mais social da legislação do país. É aquela que dá base de sustentação à economia, ao processo produtivo, a essa relação tão complexa que é capital e trabalho. Nenhuma das manifestações aqui hoje se deram no sentido de recusar uma discussão sobre a reforma, mas todas elas, e o ato foi nesse sentido, manifestaram repúdio à aprovação de uma tramitação com urgência que impedirá a sociedade, os trabalhadores e as empresas de uma discussão maior sobre essa legislação. Quero observar o seguinte: no final do ano passado, o presidente Temer encaminhou ao Congresso Nacional um projeto que promovia alterações pontuais sobre a CLT. Esse projeto, disse o presidente Temer, já havia sido discutido previamente com as forças vivas envolvidas nessa relação, inclusive com as centrais sindicais. Muitos fizeram debates, a própria Ordem fez audiência pública discutindo o projeto, a Comissão Especial na Câmara fez numerosas audiências públicas. Só que, ao final, não é mais esse projeto que está em discussão. É uma reforma, é um substitutivo que ninguém sabe, ninguém viu, que vai ser apresentado hoje ou amanhã para aprovação e que envolve quase que uma reforma inteira da CLT. O que a sociedade espera, quer, pretende, é um direito dela, é discutir essa nova proposta como fizemos com o projeto original. Obrigada pela sua participação. Aldo? Obrigado, Maiana. Só concluindo, essa análise na comissão especial acontece hoje e amanhã existe, então, a previsão para que essa matéria seja colocada em votação no plenário da Câmara, mas aí o governo vai ter que enfrentar um novo desafio para aprová-la. Ana. Uma nova pedra no sapato do governo na aprovação das reformas. Além da resistência dos parlamentares em declarar o voto a favor, agora um partido inteiro da base aliada desembarca e se posiciona contra as reformas. A bola da vez é o PSB. A legenda, a mais infiel entre os aliados do governo, tem 35 deputados e 7 senadores. Com essa baixa, a base governista cai de 411 para 376 deputados. A aprovação das reformas em plenário da Câmara exige pelo menos 308 votos. O partido fechou questão contra as reformas, o que obriga esses parlamentares a votarem dessa forma, sob pena que pode chegar à expulsão. Com a decisão do PSB, quem deve sair do governo é o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, indicado pela legenda. O pai dele, o senador Fernando Bezerra Coelho, presidente do PSB, já disse que o cargo está à disposição do presidente Michel Temer. Por enquanto, a certeza é de que todos os 14 ministros, que também são deputados federais, serão exonerados temporariamente para voltarem à Câmara e engrossar a tropa governista nas votações. Agora uma atualização sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. O marqueteiro João Santana e a esposa, Mônica Moura, prestaram depoimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Salvador, na Bahia. Esse processo pede a cassação da chapa Dilma Temer na eleição de 2014. Os dois afirmaram que a ex-presidente sabia da existência de Caixa 2 na campanha. Mônica Moura disse que os pagamentos foram acertados com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Em nota, a defesa de Dilma Rousseff diz que Santana e Mônica faltam com a verdade, pois fizeram afirmações sem fundamento ou prova. A gente tentou contato com a defesa de Guido Mantega, mas não tivemos resposta. E olha, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, suou a camisa para evitar ou pelo menos adiar uma decisão que pode colocar areia no andamento da Operação Lava Jato. Desta vez, o ataque à operação vem de dentro do próprio Ministério Público. Uma votação do Conselho Superior do Ministério Público pode retirar parte dos braços da força-tarefa da Lava Jato. A proposta da resolução interna é restringir a quantidade de procuradores que podem ser emprestados de outras unidades a 10% do quadro e limita o tempo de empréstimo a 4 anos. A decisão teria abrangência geral, com impacto direto sobre a operação de Curitiba, que tem 10 procuradores emprestados e está prestes a completar os 4 anos de funcionamento. Rodrigo Janot, que é presidente do Conselho e
volta por último, jogou a última carta que teria na manga. Pediu vista do processo, o que adia o resultado nada favorável. Antes da intervenção do procurador-geral, o placar era de 8 votos a favor da mudança e 1 contra. A seguir, Nadal vence em Monte Carlo e volta ao ranking dos melhores da temporada. E mais, depois de exercício militar norte-coreano, o governo dos Estados Unidos convoca senadores para discutir possível ação contra a Coreia do Norte. Estamos de volta com as notícias internacionais. A gente começa com a Coreia do Norte. Para aumentar ainda mais a tensão com os Estados Unidos, Pyongyang realiza exercícios militares com fogo real para marcar a fundação do exército do país, que completa hoje 85 anos. As manobras militares seriam as maiores já realizadas pela Coreia do Norte e coincidem com a chegada de um submarino americano à península da Coreia do Sul. O líder norte-coreano Kim Jong-un teria participado das manobras e testado artilharia de longo alcance, de acordo com fontes do governo. E em uma decisão atípica, o presidente americano Donald Trump convocou todos os senadores americanos para discutir nesta quarta-feira a tensão crescente com a Coreia do Norte. Normalmente, as autoridades do governo se dirigem ao Capitólio para informar os membros do Congresso sobre temas relacionados à política externa e sobre questões de segurança nacional. O caminho inverso é bastante incomum. Numa operação contra o terrorismo, a polícia da Catalunha, no nordeste da Espanha, prendeu nesta terça-feira 8 suspeitos. Alguns deles, de acordo com a polícia, teriam ligações com os atentados suicidas cometidos na Bélgica em março do ano passado, que mataram 31 pessoas no aeroporto e no metrô de Bruxelas. Os detidos eram todos marroquinos com idades entre 21 e 39 anos. Investigadores dizem ter encontrado indícios de conexão com organizações terroristas. O líder francês de extrema-direita, Jean-Marie Le Pen, e pai da candidata Marine Le Pen, disse nesta terça-feira que sua filha deveria ter feito uma campanha mais agressiva no primeiro turno, seguindo o exemplo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Marine Le Pen, que enfrentará o político de centro, Emmanuel Macron, no segundo turno da eleição presidencial, disse nesta segunda-feira que planeja se afastar da administração do partido de extrema-direita, fundado por seu pai. As declarações sinalizam o mais recente desentendimento dos dois a respeito do futuro do Partido da Frente Nacional. Um terremoto de magnitude 6,9 graus atingiu a costa oeste do Chile no final da tarde e início da noite de ontem. O epicentro foi a 35 quilômetros da cidade de Valparaíso. As autoridades chilenas chegaram a pedir a retirada da população costeira para áreas mais altas. Houve pânico entre os moradores. Mais tarde, a possibilidade de tsunami foi descartada. O chão tremeu por vários minutos durante o terremoto principal. Na sequência, vários tremores menores foram sentidos em todo o país. O Corpo de Bombeiros e a polícia atenderam centenas de chamados. Não há registro de danos materiais significativos. Houve deslizamentos em estradas da região central. Não há relato de feridos. De Santiago, a jornalista Daiane Alioto fala dos momentos mais tensos e da reação do governo. Eu estava num restaurante, as pessoas se assustaram com o que estava acontecendo, algumas saíram, do estabelecimento. Já foram registradas 141 réplicas, que é os chamados tremores secundários, e é isso que está preocupando muito os governantes aqui no Chile. E hoje, a presidente Michelle Bachelet vai se reunir no Palácio da Moeda com as autoridades responsáveis para discutir a situação. Agora, esporte, Lionel Messi chegou a 500 gols pelo Barcelona. O Barcelona homenageou La Pulga Messi. Foram divulgados dados de como esses 500 gols foram marcados. 427 de dentro da área. Apenas 73 de fora. 22 de cabeça, 74 pé direito e 402 com a canhota. Numa partida, Messi balançou a rede 5 vezes. Em 4, marcou 4 vezes. Foram 32 hat-tricks, quando o cidadão faz 3 gols num jogo. 2 gols em 103 vezes e em 177 partidas comemorou uma vez. Aqui está Messi, acena o golaço! Com 500 gols em 577 jogos oficiais, Messi é o maior artilheiro da história do Barça, com uma média de 0,86 gols por partida e mais do que o dobro de gols marcados do que o segundo colocado. Rafael Nadal venceu em Monte Carlo e voltou top 5 no ranking dos melhores da temporada.
O bom momento vivido pelo espanhol era ofuscado por Roger Federer, mas sem a presença do suíço em Monte Carlo, o caminho de saibro ficou livre para ele. A final foi contra o compatriota Albert Ramos Vinola, em tranquilos 6-1 e 6-3. Esse troféu foi o 10º de Nadal em Monte Carlo, um recorde na chamada era aberta do tênis. Nunca nenhum tenista chegou a 10 conquistas no mesmo torneio. Se continuar assim, o Toru Miura pode triplicar o feito. Ele tem 9 conquistas no Aberto de Barcelona e no Grande Slam de Roland Garros, torneios que ainda serão disputados este ano. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate. Tchau, até amanhã. Tchau.